Olá pessoal, esse é um depoimento bem breve que eu vou fazer. Eu quero falar, não preparei nada, eu quero falar bem espontaneamente e vai acompanhar todos os vídeos. Na verdade, é para que a pessoa que esteja vendo os vídeos tenha em mente que não partiu de mim, né, o desejo de estudar esse assunto, de largar tudo que eu faço, né, e de fazer só isso, né, e de falar para o mundo isso. Na verdade, não. Foi um chamado de Deus. Mas o que eu quero destacar é que durante todo o processo, durante 7 anos, né, Deus me dava os textos, né, todos eles, eu estudei todos eles. Quando eu esgotava o estudo, que não tinha mais como entender, eu tinha pego todos os textos que ele me deu, cobria todo o assunto, né, de cada assunto, eu estou falando especificamente de cada assunto, né, ele cobria todo o assunto e eu não conseguia, então ele me revelava aquilo que eu não conseguia. Tá? Aí que ele me revelava, senão ele só me dava os textos. E eu ia, quando chegava num beco sem saída de novo, ele me revelava aquilo. Então, assim, foi um processo longo de 7 anos para que eu compreendesse tudo que eu compreendi da escatologia, mas isso não estava em mim. Não vem de mim, a capacidade não é minha, eu não teria como descobrir isso sozinho, porque é extremamente complexo, né? São 2.000 anos de, digamos, de distorções em cima do texto que não tem como um ser humano sozinho descobrir, né? Então o mérito é de Deus, né? A Ele cabe todo o mérito, toda a glória, toda a honra, né? Todo louvor, né? A mim só o cobri de vergonha, porque eu, como eu sou homem, sou pecador, né? Sou falho, né? Então não vou conseguir passar tudo que eu gostaria de passar, mas vou me esforçar para fazer o máximo, tá? Mas eu gostaria que você tivesse isso em mente. É aquilo que Deus passou para mim, não vem de mim, tá bom? Um abraço então, tchau. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos no canal Oráculos de Deus. Meu nome é Carlos, para quem não me conhece, e a gente vai fazer a segunda parte do vídeo, a Babilônia Moderna, né? A primeira parte a gente trabalhou a questão da primeira Babilônia, a Babilônia, tempo de Daniel, né? E a destruição dela quando foi a entrada de Nabucodonosor. Não houve destruição nenhuma, na verdade. Quando a Bíblia fala a destruição de Babilônia, não é daquela Babilônia, tá? E não podemos ter duas Babilônias ao mesmo tempo, né? Como o pessoal falando que Babilônia era Roma e existia Babilônia ainda. Isso não existe. Tá? A Babilônia era só uma. Ela tem que passar de fase, certo? Isso que a gente vai estudar hoje, né? A gente, na segunda parte agora, eu vou fazer a ponte, a ligação, né, que a Bíblia faz com o rei de Babilônia, escatológico, espiritual, né? O rei que não era o rei de fato naquela Babilônia, mas na Babilônia futura que virá, que daí sim será destruída catastroficamente, né? Tá? Então essa Babilônia tem um rei e a gente vai ver direitinho, não tudo, vamos introduzir hoje o assunto, né? O assunto é complexo, tá? Então acho que vai ser bem interessante e fiquem comigo. Então, assim, vamos começar fazendo essa ponte que eu falei entre Babilônia, o rei da Babilônia e essa Babilônia espiritual, né? Isso aparece em Isaías. Tá? Eu quero que vocês prestem bem atenção, não vou ler todos os versos talvez, e é muita coisa. Eu estou introduzindo o assunto para a gente depois poder raciocinar em cima e em outros estudos que ainda a gente vai mexer com coisas mais específicas ainda, né? Então, Isaías 14, 1 a 4, eu vou ler o primeiro e o quarto. Os outros estão ali, vocês vão ler depois com calma, só para a gente contextualizar, né? O primeiro diz o seguinte: porque o Senhor se compadecerá de Jacó e voltará a escolher Israel, estabelecendo na sua própria terra. Está falando de Israel que vai voltar para a sua própria terra. Isso já aconteceu, né? Mas depois vai acontecer de novo quando tiver o ataque da besta, né? A eles, finalzinho lá do 1, a eles se juntarão os estrangeiros e esses farão parte da casa de Jacó. Aí continua, 2, 3, né, falando disso aí. Depois vem o 4. O 4 diz o seguinte: você proferirá esta sátira contra o rei da Babilônia. Então veja, agora Deus manda o profeta falar uma sátira em relação... Uma sátira, né? Exatamente. É isso mesmo. Uma sátira em relação ao rei da Babilônia. Quem é o rei da Babilônia? Nós vamos descobrir isso hoje. Como cessou o opressor. Como acabou a tirania. Né? Vocês vão entender então qual opressor e qual tirania. Tá? Então eu botei... Lá nós temos então, no que eu já passei para vocês aqui,
né? E nós temos o rei da Babilônia no verso 4, certo? Então agora vamos para a próxima imagem. Aí vocês estão vendo agora lá embaixo, Isaías 14, né? Rei da Babilônia, verso 4, estrela da manhã, verso 12, extremidade do norte, verso 13, e semelhança ao Altíssimo, verso 14. É isso que a gente vai ver. Eu vou introduzir isso aí, depois a gente vai ver algumas coisas mais particularmente, né? Mais detalhadamente, né? Que são importantes, não dá para ver tudo. Tá? Então, Isaías 14, 12, lá em cima, ó, veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Então, você caiu do céu, então ele é um ser que caiu do céu, é um anjo, né? Um anjo que caiu. Caiu um anjo. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Tá? É a estrela da manhã. Então, ele quer para ele o título Estrela da Manhã. Esse título não é dele, mas ele quer. Ele quer ser semelhante ao Altíssimo. Tá? Então, Estrela da Manhã, filho da alva. Ele quer esse título para ele também, que não é dele. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações, ou destruía as nações, enfim. Verso 13. Você pensa assim: subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas, e me assentarei no monte da congregação. Estrelas é anjo, eu vou explicar para você daqui a pouco, vou mostrar o verso. Nas extremidades do norte, eu vou sentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. A gente já viu o que é a extremidade do norte, quando a gente estudou sobre Gog e Magog, né, que vem lá da Rússia. Vamos ver isso aí depois. Então, o 14, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Era esse o desejo dele, do rei da Babilônia. Tá? O rei da Babilônia, ele queria ser a estrela da manhã, queria sentar na extremidade do norte para dominar sobre as nações, né? Porque do norte, praticamente todos os impérios vieram do norte, né? E na extremidade do norte é onde vem a besta. Vai fechando o cerco. E queria ser semelhante ao Altíssimo. Esse era o desejo dele. A gente vai continuar. Então veja, a estrela da manhã, ela é mencionada muito cedo na história já. A arqueologia acha isso em tudo, né? Quando eles faziam em pedra, né? Escrito em pedra, tabletes de barro, né? De argila, depois os pergaminhos, os papiros e assim por diante. Está em todo lugar, né? E é adorado, né? Como uma divindade. Por quê? Eu botei 5 itens aqui só para a gente, na verdade, 3 porquê, né? E depois tem Roma e egípcio, só para a gente ver a nomenclatura. O número 1, proximidade do planeta Vênus. Ele é bem próximo à Terra. Um planeta muito próximo à Terra. E uma segunda coisa é que ele tem nuvens que refletem a luz, são muito reflexivas. Então, pouca luz chega na sua superfície. Fica quase escuro o planeta, chega muito pouca luz, porque ele reflete tudo de volta. Por isso ele é tão brilhoso, sabe? A terceira, então, a luminosidade dele pode chegar a 5.000 a 10.000 lux, o que faz com que, em algumas circunstâncias ideais, né, de atmosfera e tal, ele consiga fazer sombra. Se você põe algum anteparo, você tem sombra da estrela. Antes de o Sol nascer ali, ela consegue fazer sombra na Terra. É uma coisa impressionante. Então, mais brilhosa que ela, só o Sol e a Lua. Ele é o terceiro astro mais brilhante, né? Mais visível, assim. Então, o que acontece? Ele também é adorado como divindade, né? Junto com esses outros dois, né? Os romanos chamavam de planeta Vênus, né? É o que a gente chama. Mas os egípcios chamavam de Ísis. Enfim, para nós ficou o planeta Vênus. Veja, os gregos chamavam essa estrela da manhã, né, de Eósforos. Na verdade, a pronúncia do grego moderno é Eosforos, porque o acento está no segundo O, né? Eosforos seria ele carrega, né? Ele transporta a luz, né? A claridade. E os israelitas, né, no caso, os judeus em Israel, em hebraico, usa a palavra Hillel, né, para a estrela da manhã. Hillel seria a estrela da manhã, né, em hebraico, que é a mesma coisa que Eósforos no grego. E no latim é Lúcifer. Né? Veja, quando Jerônimo foi quem traduziu, né, depois chamaram de São Jerônimo, né,
A Igreja Católica gosta de botar nome de santo em todo lugar. O Jerônimo, ele traduziu para o latim e ele traduziu corretamente. Porque se você for hoje num tradutor, vai aparecer Lúcifer. Porque o que acontece? Nós temos que entender ali a etimologia. Né? Depois se aplicou esse nome ao anjo que caiu. Na Bíblia não tem, ele não chamava ele antes de Lúcifer, né? Então, esse nome correto, na tradução latina, introduziu esse nome e esse nome foi aplicado ao anjo que caiu do céu, certo? Tudo encaixa, mas não tem importância, eles aplicaram esse nome. O nome não quer dizer ele especificamente, veja, o Lúcifer, né, vem de Luci, né? Luci é o genitivo de lux no latim. O genitivo seria o possessivo, tá? Então o possessivo seria lucis, né? Então lucis mais fere, Lucifer, né? Esse fer vem de ferre, que é levar, carregar, transportar, ferry boat, né? Enfim, transportar, carregar. Né? Então ele carrega a luz. O que acontece com o planeta Vênus, ele sai acima do horizonte um pouco antes do nascer do Sol. Quando ele está nessa conjuntura, né, ele é chamado de Lúcifer, porque ele tem outro nome, Hésperos, né, quando é de noite, assim, à noite ele é Hésperos, né, ele não é Lúcifer. Lúcifer é só quando ele está ali. Então, quando ele brilha antes, e muito brilhoso, depois o sol vem, aí ele traz o sol, quando o sol já está começando a ficar mais forte, ele desaparece, ele ainda fica alguns minutos ali com o sol junto, certo? Então por isso que parece que ele carrega, ele traz o sol, né? Essa é a ideia que levou a colocar esse nome, né? Tá? Então, tem alguns significados. O que significa Lúcifer? Primeiro é Satã. Né, porque entrou na Bíblia, né, a Bíblia em latim, deu origem a várias outras, foi para a Bíblia King James, e tem várias que põem o Lúcifer mesmo, né? Outras botam outro nome, mas o nome não está errado, porque o significado é esse. Era o nome do astro que eles estão se referindo, sem problema, sem problema nenhum. Tá? Então, Satã, tá? Embora seja falso, tem que entender isso aí, né? Ele era o falso estrela da manhã, ele é a falsa estrela da manhã, porque Cristo é a estrela da manhã. A gente vai mostrar os versos depois. Não sei se botei nesse estudo, mas enfim, Cristo é a estrela da manhã. Também é o sol nascente. Né? O sol tem os textos bíblicos, não sei se eu botei hoje no roteiro. Então veja, Satã é o primeiro significado que vem à mente. Segundo, estrela da manhã. Né? Terceiro, Vênus, no céu da manhã, antes do nascer do sol. E aquele momento que ele está ali sozinho, o sol está clareando ele, mas não saiu do horizonte, ele está acima do horizonte, o sol está um pouquinho abaixo. Então, nesse momento, ele o Lúcifer, certo? Nesse momento, né? Ou seja, é o planeta Vênus, né? Nesse momento que ele tem esse nome. E também tem um epíteto, que se chama, né? Mas é um codinome, um outro nome para Diana, né? A deusa que tinha em Éfeso, né? Que deu aquela confusão com Paulo. Eu vou ler depois isso aí para vocês, né? Então, ela também é chamada de Lúcifer. É um epíteto para ela, né? É um nome que pode ser dado para ela. Tanto que, o que significa? Luciferário é o nome daquela pessoa que nas procissões, né? Geralmente religiosas, vai uma pessoa na frente à noite com um farol, né? Um fecho de luz, um facho de luz, né? Que fica clareando o caminho para a pessoa andar. Esse cara é chamado de luciferário. Lucifer, né? É luz, e ele carrega a luz. Ele é o que porta a luz, né? Leva a luz, né? Tá certo? Então, Isaías 14, 12, tá? É o que a gente está lendo ali, que é o texto base, que eu estou dissecando ele, né? Não tanto, mas estou apresentando vários detalhes que estão dentro dele. Aqui eu trouxe para vocês a estrela que caiu do céu, porque ele começa assim: veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã. Então você caiu do céu. Esse caiu do céu é o que acontece com o meteoro.
Veja, vocês estão vendo aqui, ó, isso foi avistado em Kyoto, no Japão, em 2017. É um meteoro que entrou, ficou um feixe forte de luz, né? Muito bonito, parece um raio. Então você vê ali em cima da imagem, né? Dessa figura, dessa foto, tem o que Cristo falou. Veja que é Cristo que falou. Quando eles foram, né, que ele mandou de 2 em 2 para pregar, para fazer milagre, fazer as coisas e tal, e depois ele os enviou, depois eles voltaram, e para contar. E quando estavam contando, contaram que eles expulsavam os demônios e tal, e Jesus fala isso: eu vi Satanás cair do céu como um raio. Lucas 10, 18. Então, caiu do céu como um raio. Era exatamente como aconteceu com a pedra, quando ela entra, uma pedra grande, uma rocha que entra na atmosfera muito veloz, tá? Ela acaba se desintegrando, pelo menos 80% ela perde da massa dela, em fogo, porque a temperatura é muito alta e ela perde massa, né? Até chegar no solo, chega a 20% no máximo. Tá? Então, é essa visualização aqui que vocês têm que ter em mente. Quando fala isso, está se referindo à queda de Satanás quando ele caiu do céu. Isso Cristo falou, tá? Então, vamos lá. Vamos ver aonde a gente pode encontrar essa pedra, né? Primeiro eu vou mostrar a Artemis, ou a Diana, né? Para vocês aqui em Atos, quando Paulo esteve lá. Atos 19, 34 e 35. Artemis é porque ela é uma deusa grega. Mas acontece que os romanos cultuavam também ela, só que davam o nome de Diana. Botaram o nome de Diana na Artemis. Então, algumas traduções da Bíblia vocês vão achar Artemis e outras vão achar Diana. É a mesma, não muda. Um é o nome grego, outro é o nome romano, tá? O 34. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram durante quase 2 horas: grande é Diana dos Efésios, grande é Diana dos Efésios, grande é Diana dos Efésios. Se vocês pegarem, tem essas imagens aí, lá no Oriente, né? Ali com o Islã, vocês vão ver bastante dessa tendência de fazer isso aí, né? Grande Alá, Alá é grande, né? Isso é um assunto, vai ter um estudo só sobre isso. Mas aí vocês vejam que eles começaram a gritar porque a pregação de Paulo estava atrapalhando até a venda das imagens que faziam da Diana, né? Enfim. E aí vem o 35. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: senhores Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu do céu? Então, era o templo da grande Diana e também da imagem que caiu do céu. Então eles adoravam lá um meteoro que representava Diana, que representava também o Lúcifer, né? Ou seja, a estrela da manhã. Né? É só isso, vai fechando o cerco. Agora vamos pensar onde a gente acharia uma pedra que caiu do céu, que é adorada por aproximadamente 1,5 bilhão, né? 1,5 bilhão de pessoas. Tá aí a foto. É o Islã, né? Porque, veja, aqui nós temos a Kaaba, tá? A Kaaba é um cubo, ela é quadrada e ela tem a mesma medida, todos os lados, em cima, embaixo e os 4 lados. Todos é como se fosse um cubo. Né? Só que é um cubo, como se fosse aquele cubo mágico, né? É um cubo que tem um significado. Tá? O cubo era o mesmo que tinha o quadrado e o cubo, né? Na Babilônia, que todas as linhas do quadrado, todas as linhas davam 111, eram 6 linhas, dava 666, 666. Se fizer nas colunas também dava 666. E o cubo também, era um cubo, né? Então aqui é um cubo e nessa posição específica onde já está com uma seta ali, vocês estão vendo? Tá? Aqui embaixo. Tem a seta que mostra aonde está essa aqui. Tem uma preparação que eles fizeram ali, uma proteção para a pedra. Acho que isso parece alumínio. Não, alumínio não, desculpa, é prata, né? Parece prata, mas pode ser uma liga com metal mais pesado também, não sei. Com aço, alguma coisa, que enfim, eles têm uma proteção e aí eles só tem um lugar para botar a mão ali, eles põem a mão, dão as voltas, são 7 voltas, né? E aí passam a mão ali.
certo? Então, é aqui que tem uma pedra. Hoje em dia, quem adora essa pedra tá lá, tá? Tá lá na Caaba, em Meca, né? Tá? A história da Pedra Negra é contada por Maomé como sendo a seguinte. Veja, interessante a história, né? Ele atribui a Abraão. Então, Abraão, junto com Ismael, estava construindo a Caaba. Aí, quando eles chegaram mais ou menos na metade da altura da Caaba, aí a uma certa altura, não é metade, mas ele pediu para Ismael, olha, para que ele saísse e escolhesse uma pedra bonita para enfeitar aquele lugar ali, que era importante, aquele lugar que ele estava ali, que era aquele canto, né? Para marcar o canto principal da esquina. O canto principal da esquina tem que ser naquela posição ali. Vocês vão entender depois por quê. Tá? O anjo Gabriel, ele fala que daí o anjo Gabriel apareceu com a pedra negra do céu e trouxe para eles. Então foi essa a história. Você vê que a Caaba era dedicada ao Deus Sol, né? Porque era 360 ali, 360 deuses, um para cada dia, e era dedicada ao Deus Sol pela posição, pelo quadrado e tal. Tudo era dedicado ao Deus Sol. E o anjo Gabriel estava trazendo para adoração de 360 deuses para adorar o Sol. É interessante. É bem interessante. Então tá, aqui vocês estão vendo um amuleto, certo? Um amuleto babilônico, né? Que representa o quadrado, certo? O quadrado mágico. O quadrado do Sol. Porque existe esses amuletos, o quadrado da Lua, o quadrado da Estrela da Manhã, vários, certo? Existem vários quadrados. Todos os astros têm um quadrado. E aí dá outros números. O número 666 é só o Sol. Tá? Só existe o quadrado com 666, é só o do Sol. Não tem outro. Ele é único. Ele é um quadrado e pode ser um cubo também. Então vocês veem na imagem de cima ali, ela tem o quadrado, onde tem os números, né? E depois ela tem um hexágono, né? Com 6 lados em volta do quadrado. Aquele hexágono, ele é porque ele representa a tridimensionalidade, para que seja o cubo, para que seja visualizado o cubo. O conteúdo está embaixo ali, né? Eles botaram só as linhas dando 111 para somar 666, mas se fizer nas colunas dá tudo igual. Depois vocês podem contar tranquilo. Tá? Eu vou mostrar para vocês então o que é esse hexágono, esses 6. Agora eles vão pintar de vermelho e vai aparecer a tridimensão. Olha lá, em 3 dimensões é um cubo. Tá? Vocês estão vendo aqui no primeiro, né? Mais perto de mim. Ele está o 666 ali, ó, no meio, naquela posição, tá? Então, se você faz o cubo, naquela posição, depois o outro está com uma seta maior, está mais evidente lá, o 666, está lá. Porque daí todas as contagens das linhas e das colunas, elas vão dar 666, tá? E depois você vê embaixo, na Caaba, exatamente a posição que está no cubo em cima, tá? Separa o cubo de cima e o cubo de baixo. O cubo de baixo é onde eles rodam em volta da pedra. A pedra está colocada exatamente no lugar do 666. Não sei se prestem bem atenção, é interessantíssimo isso, tá? É exatamente isso, é o culto ao Deus Sol, né? Que é a reminiscência, né? Mas tem mais coisa. Vamos lá. Aqui embaixo agora, segundo Maomé, a pedra negra desceu do céu quando era mais branca que o leite, mas os pecados das pessoas o enegreceram. Então, para o Islã, você bota a mão lá e você passa o teu pecado para a pedra, né? A pedra representaria Alá, a gente já vai ver. Tá? Então, ele perdoa os pecados através da pedra. É um troço meio estranho. Agora, desse lado aqui, na ausência da pedra negra, a Sharia, ou seja, a lei, o conjunto de leis é chamado de Sharia, sustenta que o peregrino deve executar seu tawaf. O tawaf seria a peregrinação, a circunnavegação. Circunnavegação, é andar em volta. É isso que eles fazem lá no tawaf, né? O W no árabe é waw, tá? Não é vav, né? É waw. Em hebraico é vav. É o W, o som de V.
Mas tem mistura porque tem muitos judeus que moravam em países que falavam árabe e eles usavam o vav com um som de uau. Então bagunçou um pouco. Mas tem que separar isso aí, descendo mais profundo, mais para trás, mais antigo, você consegue separar isso. Tá? A pedra, aos olhos de Maomé, não era tão inerte, né? Porque, veja, olha o que ele diz. Ele disse que a pedra falaria e daria sabedoria a todos que a tocassem. Então a pedra falaria. Onde a gente achou alguma coisa que fala, que não fala, mas falou? Né? A gente lembra do como é que se diz? Adão e Eva no paraíso, né? Eles estavam lá no jardim que Deus tinha feito para eles e tinha uma árvore do conhecimento do bem e do mal, no jardim do Éden. Então não podia comer daquele fruto ali. Certo? Aí ela foi lá. Quando ela chegou perto, o que aconteceu? Tinha uma serpente e a serpente falou com ela. Serpente fala? Não, não fala. Mas na Bíblia fala. Por quê? Porque não era serpente. Depois apresenta ele como o diabo, né? Que usou a serpente para falar com Eva. Então a mesma coisa vai acontecer, provavelmente, se ele estiver certo, né? Com a pedra. A pedra vai falar também. Isso é importante. Tá? Então veja, Maomé chamou a pedra negra de Yamin Alá, ou seja, que quer dizer a mão direita de Alá, certo? Aquela que executa, né? A mão direita de Alá. Veja que interessante. Agora a gente chegou no símbolo, não tem como fugir mais, tá? Vamos pegar aqui embaixo primeiro, ó. Veja como você caiu do céu, estrela da manhã, filho da alva. Então vamos pegar essas três coisas, né? Estrela da manhã, filho da alva. E vamos trabalhar essas duas coisas, na verdade. Para trabalhar aquelas palavras ali e ver o símbolo do Islã. O símbolo mais usado, né? É esse símbolo aí do Islã, a meia-lua, que ela tem que... Quando você olha para a lua e ela parece um C maiúsculo, um C grandão, com uma estrela aqui, mas tudo bem, mas é o C, aí ela é crescente, de crescente, tá? Quando ela está ao contrário, ela é minguante, tá? Então o C é crescente e o símbolo é com a crescente. A gente vai ver por quê. Então veja, a palavra Hillel, né? Hillel em hebraico, ela significa estrela da manhã, tá? E escreve lá, quando você pega o texto Massorete da Bíblia, está escrito Hillel, né? Essa não é a pronúncia usada hoje. Se você põe no tradutor, eu uso um tradutor muito bom do hebraico, e daí peço o som, né? Dou o som e ele fala Hillel. Hillel é a palavra mais usada na região e eles falam isso, Hillel, hoje, tá? A estrela da manhã. Hilal, né, seria em árabe. Só que em árabe, está ali entre parênteses, a palavra Hilal com árabe, né? Em árabe ela é diferente. Ela tem outro significado. Ela é a lua crescente, tá? Então, para os árabes, Hilal, que é a mesma coisa que Hillel, é a lua crescente. Então veja só, o símbolo é uma lua crescente com a estrela da manhã. Então ele é a estrela da manhã se você usar o hebraico, e ele é a lua se você usar o árabe. Só isso. Só isso, certo? Porque a estrela da manhã ela vem da Bíblia, né? Ela não foi criada pelo Islã, ela estava na Bíblia, no Velho Testamento, há muito tempo, né? Eles surgiram 6 séculos depois, né? Quase 7 já. Então veja, então esses dois, tanto a lua crescente simboliza Alá, quanto a estrela da manhã simboliza Alá também. Ou seja, ele quer ser a estrela da manhã. Lua crescente, ele pode ser, né? Mas não tem luz própria, mas a estrela da manhã, que, digamos, olhando do ponto de vista fenomenológico, o fenômeno parece uma estrela, né? Mais tarde se descobriu que era um planeta por causa da paralaxe, enfim. E mais embaixo eu botei aqui filho da alva. Voltando aqui embaixo, vocês vão ver a estrela da manhã em amarelo, depois filho da alva. Filho da alva, filho da manhã, da claridade, do amanhecer, né? Então veja, por que filho? Porque quem que amanhece ali é o sol. O sol nasce, nascente do sol, nascer do sol. O sol nasce. Se ele nasce, ele é filho. Certo? Então é filho da manhã, ou seja, a claridade chega antes e depois ele nasce. Mas cientificamente seria o contrário, ele que dá aquela claridade.
Mas fenomenologicamente você está olhando, por isso que eles criam nisso, né? Que a manhã fazia o sol nascer. Então o sol é o filho da alva. Portanto, né, Keil e Delitzsch, eles, bom, para mim são os melhores comentaristas do Velho Testamento, né? É uma coisa impressionante. Eles têm um conhecimento muito bom do hebraico e eles acham que aqui a tradução correta seria sol do amanhecer, que é o filho do amanhecer, é o sol do amanhecer, é o que nasce. O sol é o que nasce, portanto é o filho, tá? É o filho, o sol do amanhecer. Então esse símbolo é o do sol. E nós vamos achar na Caaba o símbolo do sol. Tá certo? Então veja, na Caaba tem o símbolo do sol e tem o 66, porque tá lá a pedra bem no lugar de onde dá o 666, né? Das linhas e das colunas. E aí ele é a estrela da manhã, se a gente usar a Bíblia hebraica. Ele é a lua crescente, se a gente usar a língua árabe, certo? E ele gostaria de ser o sol do amanhecer. Ele também quer ser o sol do amanhecer, né? Ele quer ser o filho da alva. Não é, mas ele é o falso filho da alva, porque o que ele queria era subir e ser semelhante ao Altíssimo. Esse era o desejo dele. Aqui está a porta. Tem uma porta de ouro, não é só uma, né? Mas veja, eles chegam perto da porta de ouro e ficam ali olhando aquilo, porque ela é maravilhosa, né? Toda de ouro. Então o que acontece? Lá tem na parte de cima, tem dois círculos embaixo, dois círculos em cima. Onde tem os batentezinhos para puxar a porta. Eu botei a seta ali, o batente está do lado direito da imagem. Então é a imagem da esquerda. Tá? A seta mostrando onde está o sol, é um desenho do sol com o nome que tem ali, o nome do Alá e do Maomé, né? Porque eles falam que não há outro Deus além de Alá e Maomé é o seu profeta, né? Então é basicamente isso. Ali tá a adoração ao sol, tá? Que justifica o filho da alva. Apocalipse 12, 4, vamos entendendo melhor. Apocalipse 12, 4 fala o seguinte: a sua cauda, do dragão, da serpente, do Lúcifer, do diabo, enfim, a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar a sua luz a fim de devorar o filho quando nascesse, que ele queria matar Cristo, lógico, o objetivo era matar Cristo porque ele queria ser igual a Cristo. Superior a Cristo, talvez. Apocalipse 1, 16 e 20 vai explicar quem é as estrelas. Então, ó, na 16, na mão direita ele tinha 7 estrelas. 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Então, se as 7 igrejas são, os 7 estrelas são os 7 anjos, as estrelas são anjos. Então, quando ele pegou uma terça parte das estrelas do céu, ele tirou uma terça parte dos anjos do céu. Ele trouxe junto, certo? Porque seguiram ele, tá? São os que estão por aí. Então, agora, de novo aqui embaixo, tá? Como caiu dos céus, né? Estrela da manhã, filho da... Ele caiu do céu. Então, houve alguma coisa que fez com que ele fosse expulso, tá? Ele caiu do céu, certo? Então, veja, Ezequiel 28, 14 a 16. Aqui vai detalhar um pouquinho mais agora. Vai detalhar esse detalhe um pouquinho. Né? O Ezequiel 28, 14 a 16. 14. Você era um querubim da guarda, que foi ungido. Então, veja, ele era um querubim da guarda, a posição que fica mais proeminente no céu, porque ele fica diretamente com Deus, certo? Cobrindo, né? São 4. Então, ele era um querubim da guarda, que foi ungido. Então, Deus ungiu ele, tornou-se santo e sagrado para aquela função. Eu o estabeleci. Você permanecia no Monte Santo de Deus e andava no meio das pedras brilhantes, que seriam as pedras de fogo, né? Quando cai no céu, que era o que Satanás aconteceu, então são os anjos. 15. Você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade em você. Então, ele pecou. Quando aconteceu isso, né? Vem o 16. Na multiplicação do seu comércio, você se encheu de violência e pecou. Por isso, ó querubim da guarda, eu o profanei. Ele estava ungido
e ele perdeu a unção, ele foi profanado, deixou de ser santo, tá? Então eu o profanei e lancei fora do monte de Deus. Eu o expulsei no meio das pedras brilhantes, ele expulsou no meio dos anjos, foi ele com uma terça parte também, embora, mas tudo bem, tá? É pedras de fogo, literalmente, né? Pedras brilhantes é pedra de fogo, porque a pedra de fogo brilha, né? Alá. Então vamos lá. O que é essa palavra Alá? Alá é simplesmente Deus, uma forma genérica, tá? Qualquer Deus, qualquer divindade, tá certo? É Alá. Então, os árabes falam bastante isso, os islâmicos, né? Os muçulmanos falam que Alá é Deus, assim como o nosso Deus é o mesmo. É só a palavra significa Deus, né? Não é bem assim. Não, é um pouco diferente. Vou explicar. Como é que funciona? Se você fala Deus, mas qual Deus? O Deus de Isaac, Abraão, Isaac e Jacó. Então, esse Deus, aonde estava Abraão, Isaac e Jacó? Ele se revelou no Pentateuco. Para Moisés, ele deu o nome dele. Então, veja, esse Deus da Bíblia, dos judeus e dos cristãos, ele está na Bíblia, no Velho Testamento. Depois ele continua com a revelação mais apurada do Filho que veio tal para salvar no Novo Testamento. Então, se você pegar a Bíblia, tem um Deus que é completamente diferente do Alá, dos árabes. Então, quando você pensa os árabes praticamente todos são islâmicos. Quando Maomé estava um pouco antes de morrer, ele deu o ultimato: quem não se entregar vai morrer. É porque não tinha espaço para quem não era. Entende? Ainda botaram árabe para fora, né? Porque eles conquistaram os lugares e tornaram-se árabes. As pessoas são árabes. São 22 países árabes. Então veja, o que acontece? Eles têm um Deus e quem é Alá? Alá é o Deus que está revelado no Alcorão. Corão ou Alcorão, tanto faz. Ele está revelado no Alcorão. É esse e na Suna, né? Lógico, na Suna tem as tradições todas, o que Maomé falou, o que fez, enfim. Então, isso tudo vai revelar quem é Alá. E a Bíblia também revela quem é Alá. Porque tem o significado da palavra Alá, inclusive, tem tudo. A gente já vai ver isso aí. Tá? Então, a Bíblia também revela quem é o Alá. A Bíblia diz que o Alá é o anjo que caiu do céu. Então, eles não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Tá? Um é o que queria ser e o outro é o que é. Esse é o problema. Então, vamos lá. Alá é um nome genérico, mas quando aplicado aos árabes, ele é específico, ele tem uma revelação desse Deus deles. Tem uma revelação, assim como o Deus dos judeus tem uma revelação dele. Então já não é mais específico. Você pega Elohim, né, que é deuses no plural, mas se refere a Deus porque é para mostrar a grandiosidade dele. Ou Eloá, que é mesmo Deus no singular também. Mas você pega Elohim, é Deus, é uma divindade qualquer, mas está revelado quem é ele. Está revelado que ele é o criador do universo, ele é eterno. Então essa revelação, tá? Tá revelado quem é ele. Toda a Bíblia revela quem é ele, o nome dele, tudo, tá? Então quando fala dos árabes, Alá, você não pode dizer assim, mas Alá é o Deus dos cristãos. Não, porque está em árabe, né? E eles têm uma revelação específica em árabe. Foi escrito em árabe o Alcorão para os árabes, né? E depois deveriam conquistar o mundo, lógico. É só esse o problema. Então você tem que pegar aonde está revelado o Deus dessa religião, senão fica uma bagunça. Não é tudo igual, tá? Então é errado dizer que o nome de Deus também é Alá. Não. Alá é usado especificamente, embora seja genérico. É um nome genérico usado especificamente para o Deus revelado no Alcorão, no Islã. Só isso, certo? Senão vira uma bagunça, né? Como é que você faz, então? Carro, todos os carros são carros. E carro, todo mundo, não, mas tem os carros específicos. Tem o carro de uma marca, da Toyota, né? Tem o carro da Volkswagen, tem o carro, e aí tem os modelos, tudo não é carro. Carro é genérico, mas aplicado ao carro teu, que está na garagem, ele é um carro específico. Esse o problema, tá? Então vamos lá. Então, o hebraico, existe a palavra Elohim, né? É Deus. Aramaico, Elá, né? Elá é Deus. E árabe, Alá.
Mas por que é Alá? Bom, primeiro que ela é correlata do aramaico, um pouquinho diferente do hebraico ali. Porque a palavra, a letra E que tem no hebraico, no aramaico, não existe no árabe. Já expliquei para vocês isso. O árabe só tem vogais, certo? Tem as breves e as longas, mas só tem 3 vogais, né? 3 breves, 3 longas, mas são as mesmas vogais. A, né? O A, o I e o U. O E e o O não tem. Não tem o E e o O. Então, como no hebraico aparece Eloá, não tem como botar O nem como botar o E. Certo? Vamos para o aramaico. Tem Elá. Então teria que trocar o primeiro E. Eles puseram A, porque não tem como eles botar E, não existe E. Por isso é a mesma palavra, só que não, tem que ser A, porque não tem o E. Né? E por que tem 2 L's e o aramaico tem um só? E o hebraico também? Isso é a mesma palavra, não muda nada. A questão é só quando você vai fazer a pronúncia da palavra, né? A fonética vai ser diferente porque você vai dar mais tempo para a letra que tem 2. No hebraico tinha isso também, tinha várias letras com 2, né? Os nomes ficaram maiores. Então, os maçoretas resolveram tirar essas 2, né? Tira uma e bota um ponto na outra. Aí sabe que aquela letra ela dura mais quando vai pronunciar. Então, Alá é uma coisa, Allah já é outra. Allah, né? Esse Allah, o L fica, esse 2L fica mais tempo, né? Pronunciado e é mais Allah, né? Allah, certo? Então, aí a pronúncia muda, porque seria Alá, seria um L só. Allah, 2 L's. Só isso, tá? Não muda, a palavra é a mesma, tá? Pronunciar mais lento ou mais rápido. É basicamente isso, tá? Então, Alá em português a gente põe com 2 L's para tentar, né, representar isso aí, né? E com H porque é aspiradinho, não é o A, né? Allah, né? Tem um aspirado. Então, é mais ou menos isso, tá? Não sou especialista em árabe, mas é mais ou menos isso. Então, vamos lá. Ó, veja, lá está o nome de Alá em hebraico, porque tem Alá em hebraico, né? Então, tá lá. Como eu mostrei para vocês. Alá em hebraico. Um Aleph, um Lamed e um Re. Né? Então, o Aleph ele não tem pronúncia. Porque ele até tem um som muito difícil de fazer, bem suave, mas os maçoretas resolveram não botar som e ninguém usa som hoje, né? No Aleph. Então, só botam como se fosse assim, você botar entre aspas uma palavra, a final, no começo seria o Ain, representa a letra Ain, a outra letra, e o final, uma aspinha só, final, como se fosse uma vírgula, ela representa o Aleph. Que ele escreve da direita para a esquerda, então o Aleph é como se representasse para onde ele vai escrever daqui para lá. Né? Então o Aleph, embaixo, você pode ver que tem um sinalzinho, embaixo do Lamed, que é o L, também tem um sinalzinho. Parece 2 T's curtinho, 2 T de tatu, né? Duas letras T pequenininhas. É o Kametz Gadol. Ele significa um A, mas um A longo. Porque tem o Patá, que é um A, é só um risquinho, um Patá é um A breve. Alá. E agora como é Alá, né? Ele é mais lento, dura mais ali. Então se você bota uma vogal longa, ele já quase fica igual o Alá do árabe, né? Porque ele é longo ali. Certo? Mas botaram longo na primeira, no árabe também, então fica um pouco diferente. Mas é mais ou menos essa a ideia. Então eu peguei aqui 2 dicionários, 2 léxicos, né? Do hebraico e do grego. Um é só hebraico, né? Tem hebraico e aramaico. E o de baixo tem hebraico e grego, mas eu peguei só uma parte do hebraico. Então eu peguei aqui o significado do Alá. Depois do dicionário Roai, só para a gente especificar o sentido das palavras. Tá? Então veja. O Brown, esse de cima aí são 3 autores e a primeira letra de cada um ficou o apelido de BDB, né? Então esse Lex fala o seguinte: a primeira possibilidade seria tornar-se uma execração. Então veja, o Alá é alguém que tornou-se uma execração. Mas o que seria isso? Já vamos ver. Ou também uma maldição de Deus, ou seja, Deus o amaldiçoou, tá? Seria a segunda.
Maldição do homem não é o caso, e juramento encaixa algumas coisas, porque ele vai exigir um juramento, né, de fidelidade a ele, lá no final, o número da besta, aquela coisa toda e tal, e aí vai matar os que não se aceitarem. Então isso pode ter uma coisa a ver, mas vamos ficar aqui no que é específico, tornar-se uma execração e uma maldição, receber uma maldição. Tá? O outro dicionário, mesma coisa. 4 também, bota imprecação, maldição, juramento, execração. Mesma coisa, juramento tá, entra, mas o negócio ali é maldição, que ele foi amaldiçoado, e foi execrado. Né? Ele sofreu a execração. Tornou-se uma execração. Então veja, eu botei o dicionário Roais, que eu acho que é o melhor disparado da língua portuguesa, né? Fantástico. Então, o que ele bota em execração? Teologicamente seria perda da condição de ungido, perda da consagração. Ele foi ungido, aí depois ele perdeu a unção. É só isso. Aí ele caiu, depois foi expulso. Então veja, ele foi execrado. Execrado, ele perdeu a unção. Tornou-se uma execração, ele tornou-se impuro. Ele era puro, consagrado, ungido, e aí foi baixado de nível e não é mais, não, perdeu a unção. Pronto, é uma pessoa, é um ser comum, até maligno, né? Que se afastou de Deus. Tá? Então, basicamente, se encaixa perfeitamente com o significado de Alá. Isso que eu quero que vocês entendam. O que significa Alá para a Bíblia? Uma pessoa que perdeu a unção, a condição de ungido, e foi execrado, e foi expulso do céu, foi amaldiçoado por Deus. Só isso. Aqui está o nome dele, que é uma coisa fantástica. Eu acho que simboliza tudo, não precisa nem falar muita coisa. Então, você pega lá, Alá, né? Tem uma serpente, né? Que eu botei, qualquer uma serpente que faz essa formação aí. E embaixo tem o nome dele, que é uma serpente com um bastão, né? Com uma coroinha lá em cima. Lógico, aquilo é um símbolo, é um símbolo que diz que aquela letra que está embaixo dela é pronunciada com mais tônica, né? Com mais tempo. É isso que a gente estava falando. Mas isso, enfim, o importante é o que simboliza. Quando você olha o que aparece, né? Vamos lá, aqui embaixo, Apocalipse 12, 9. Veja. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. Está lá em cima. Aquela não é antiga, mas é uma serpente. A antiga serpente se chama Diabo e Satanás. Então, Diabo, Satanás, Lúcifer, antiga serpente, grande dragão, é ele. Né? E aqueles outros mais discretos, que é a estrela d'alva, né? A lua crescente, né? O filho da alva, né? Então, o filho da manhã, enfim, são títulos mais discretos na Bíblia, tô falando. Eu não vou explicar para vocês ali, porque um dia talvez eu explique as letras que aparecem ali. Lógico, temos modificações para poder ficar um desenho harmonioso. Se puser só as letras todas, ela não encaixa, não vira uma cobra. Você tem que ajeitar e tirar um pedaço e emendar com a outra para fazer a cobra, entendeu? A serpente. Seria aqui você vê uns pedacinhos ali, ó, em verde, em amarelo, laranja e vermelho. E tem um erro ali, porque na verdade alguns botam que a parte reta do vermelho seria um aleph pequeno, e outros já não tem, porque o H ali é só a parte redondinha. Então, enfim, isso é complexo até entre eles, porque existe uma arte, né, para fazer isso aí, é coisa fantástica. Os caras são muito bons. Muito bons. É uma arte escrever, né? Então, para saber isso aí, é a vida de estudo, né? Muito difícil. Tem 2 nomes, né? Porque, veja, o Alá, né? Ele tem nomes também. Porque Alá seria meio genérico, então vamos botar um nome específico. São 99, tá? Mas eu vou botar só 2. Só 2 nomes, tá? Então, veja... 2 nomes reveladores até, né? Primeiro, o nome Kairu Makirim. Kairu Makirim significa o maior de todos os enganadores. Perfeito, né? Ele é um enganador. Mas está escrito na Bíblia isso? Sim. Vamos lá, Apocalipse 12, 9. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamado Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então veja, que engana o mundo todo.
alguém para enganar o mundo todo é o maior dos enganadores, com certeza. Né? Não conheço ninguém que pode enganar o mundo todo, mas ele consegue. Então ele é o maior dos enganadores, em nome deles. Tá? O segundo nome, Almotakabir, né? O mais orgulhoso. Será que a gente tem alguma coisa escrita sobre isso? Vamos ver, interessante, Isaías 14, 13 e 14, o que fala desse mais orgulhoso, desse anjo caído. Né? Fala o seguinte: você pensava assim. Deus está falando como é que ele pensava. Subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação nas extremidades do norte. Esse do norte a gente já estudou, quando estudou lá Gog e Magog, aquela coisa toda, né, que vem do extremo norte, lá da Rússia, né? Enfim. Então, 14, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, que é Deus. Queria ser Deus, né? Então, esse é o mais orgulhoso, porque ele queria ser Deus, ele exagerou. Você conhece alguém que queria ser Deus? É difícil, mas o mais orgulhoso é que ele queria ser Deus, né? Então vamos lá. Aqui o que acontece? Aqui tem a imagem daquela bandeira. Essa bandeira da Turquia, tá? A bandeira da Turquia é a mesma do Império Otomano, né? E qual que é o Império Otomano? Se a gente pegar, lembra da estátua de Daniel, lá de Sonho de Nabucodonosor? Então você tem Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma. E quem conquistou Roma? Quem? Império Otomano. Império Otomano. Roma não caiu em 476. Roma não caiu em 1553. Tá? Então, em 1553 foi conquistada pelo Império Otomano, que é o Império Árabe. Não, desculpa. É um Império Islâmico. Eles não são árabes, não faz parte dos países árabes, mas eles herdaram a religião só. Os outros que são dos árabes herdaram o árabe, eles herdaram a língua também, tá? Então eles mantêm lá, eles são turcos, né? Turco-otomanos, né? Os turcos seljúcidas, né? Enfim, os turco-otomanos, e eles eram muçulmanos. Foi o maior império muçulmano, assim, mais poderoso no caso, né? Teve outros maiores até, mas esse foi um grande poderoso. E foi o que conquistou Roma. Portanto, ele é o herdeiro. Tá? Mas tem algumas coisinhas interessantes que aconteceram antes do Império Otomano, que é interessante, porque veja, quando começou o Islã oficialmente, né, começou talvez em 632, quando eles saíram da Arábia, morreu o Maomé, né? Alguns colocam quando começou o Maomé, mas enfim, tanto faz. Quem surgiu após a morte de Maomé foi o califado ortodoxo. Esse tornou-se poderoso, né? E eles saíram para fora, assim, conquistando tudo, né? E eles conquistaram o Império Sassânida, que era lá na Pérsia, e eles também dominavam ali a Mesopotâmia, onde ficava a Babilônia, ficava a Síria antes, né? Então, veja, a Babilônia, ela continuou, como eu falei no estudo passado, ela continuou existindo. Veja, quando Ciro conquistou, ela continuou tranquila, não aconteceu nada. Depois veio o Império Grego-Macedônico. Eles adoraram a Babilônia, inclusive o Seleuco I lá fez dela uma capital, mas ela chegou a perder, depois recuperou em 312. Então em 312 começa a contar o reino dele. O Império Seleucida foi embora até Roma conquistar, depois Roma conquistou. Inclusive no tempo ali de Trajano, ele conquistou a Babilônia e a cidade da Babilônia, né? A Mesopotâmia e a cidade da Babilônia, certo? Tornou-se romana. Né? Mas tinha lá, no tempo dos apóstolos, estava lá Roma. Né? Muita gente se converteu, existiam cristãos em Roma. O que eu quero dizer é o seguinte, que o Império Sassânida, até o final do Império Sassânida, em 651, depois de Cristo, existia Babilônia. Normal. Quando o Califado Ortodoxo dominou, cadê Babilônia? Ninguém sabe. Ela desapareceu. Mas por que ela desapareceu? Que engraçado, né? Não, é que é tudo
Veja o que a Bíblia fala lá. A besta, ela se levantaria contra tudo que se chama Deus e é objeto de culto, se for adoração, alguma coisa que tem religião. E como a Babilônia tinha isso, então eles destruíram completamente. Você entende? Esse o problema. Tudo que for Deus, ou templo, ou cidade que tem uma importância, não para eles, mas para outra religião, eles destroem. Então se destruiu. Quando destruíram, quem passou a ter o direito de ser Babilônia? Meca. Só isso. A gente vai com nossos estudos, né? Porque tudo vai apontar para isso. Tá? A Caaba fica em Meca. É o centro da adoração da islâmica, né? É lá que eles fazem as coisas mais sagradas lá, né? E é isso aí, tá? É simples, é um negócio bem simples até. Mas às vezes é difícil de aceitar. De qualquer forma, eu tenho que falar. E isso aí está na Bíblia, né? Tá? Então, a gente vai ter que continuar os estudos, porque isso aí é só uma introdução para vocês entenderem mais ou menos a complexidade disso, que os símbolos todos se convergem. A gente não vai dissecar todos aqui, mas eu vou fazer um outro estudo que vai ter mais detalhe, isso vai continuar, talvez uns 2, não sei. Né? Tem estudo para entender o 666, lá de Apocalipse 13, 18. Aí precisa novamente voltar aqui para o nome do Alá, para voltar para o Bismi, né? Bismi lá, né? E depois o que significa a outra letra, que dá o 666, né? Enfim, isso tudo a gente vai ver com calma e estudar sobre Meca, enfim, mas não é agora. Agora foi só para a gente fazer essa introdução e espero que tenha ficado claro que ele simboliza Alá, que é a serpente, o grande dragão, a estrela que caiu do céu, simboliza a meia-lua, aliás, a crescente, a lua crescente, a estrela da manhã, o sol que fica na Caaba, inclusive acaba com a posição da pedra e os 666, tudo, aquilo lá era para o sol. Só foi colocado aqueles deuses fora lá, mas ela continuou com toda a estrutura, né? Tá certo? Então, basicamente é isso. Isso que eu queria que vocês entendessem hoje, né? Então, a Babilônia que destruiu aquela é a da vez, que foi o Islã. E a capital deles é Meca, tá? Capital religiosa, né? Tá bom? Então agradeço a presença de vocês até agora. Um abraço para todo mundo. Tchau.